Oi pessoal, então vamos finalizar aqui a terceira parte dessa aula. Eu vou pular esse tópico, polimorfismo e alotropia aqui, para depois de fratometria de raio-x, porque eu acho que vai ficar mais claro de entender. Então a gente vai pular direto para sistemas cristalinos aqui. Eu pulei para o outro lado da tela também, porque não atrapalhar a visão de vocês aqui dos textos, né? Então, como eu comentei no vídeo anterior, né, existem 14 tipos de células unitárias e é interessante a gente saber como que acontece essa subdivisão, né, essa classificação dessas células unitárias. Então, vou falar um pouquinho sobre esses sistemas cristalinos e as células unitárias presentes dentro desses sistemas cristalinos, né? Então, para definir uma célula unitária, a gente estabelece um paralelepípedo e vê os parâmetros de rede referentes a esse paralelepípedo. Os parâmetros de rede são os comprimentos das arestas desses paralelepípedos, desse paralelepípedo, comprimento de A, B e C, e os ângulos internos desse paralelepípedo, que são os ângulos alfa, beta e gama. Como eu comentei anteriormente, né, a estrutura que a gente analisou foi uma estrutura cúbica, então, por exemplo, na estrutura cúbica A é igual a B, que é igual a C, e os ângulos internos alfa, beta e gama aqui acabam sendo todos iguais e iguais a 90 graus. Então, uma célula unitária é relativamente simples de observar e de analisar. Entretanto, tem umas que são bem mais complexas aí. Então, existem hoje, que a gente conhece, 7 sistemas cristalinos, né? O sistema cúbico, tetragonal, ortorrômbico, monoclínico, triclínico, hexagonal e romboédrico. E aqui a gente vê quais são os parâmetros de rede de cada um desses sistemas cristalinos. Como eu comentei, o sistema cúbico é o mais simples de todos, que se refere que A é igual a B, que é igual a C, e todos os ângulos são iguais a 90 graus. Só que a gente tem sistemas bem mais complexos, por exemplo, o monoclínico, o triclínico, que A é diferente de B, que é diferente de C, todos os ângulos são diferentes e nenhum é igual a 90 graus, que é mais difícil de fazer uma visualização espacial. Essas estruturas cristalinas mais complexas, elas são mais encontradas em materiais cerâmicos, porque eles têm mais elementos e dentro de uma estrutura cristalina, de uma célula unitária, tem que manter a ordem do balanceamento elétrico, né? Então, um átomo doando o elétron, outro recebendo. Então, a ligação iônica é mais difícil de representar via uma célula unitária do que uma ligação metálica, que os elétrons são compartilhados dentro de toda a estrutura. Mas essa razão, elas são células mais complexas aí. Bom, então todos os sistemas cristalinos, então, dentro desses retângulos aqui vermelhos, aqui a gente consegue ver os sistemas, o sistema cúbico, o sistema tetragonal, ortorrômbico, romboédrico, hexagonal, monoclínico e triclínico, representados com esses paralelepípedos aí, a distribuição das células unitárias. E dentro de cada um dos sistemas, a gente tem diferentes tipos de células unitárias, né? O sistema cúbico tem a célula primitiva aqui, que é a mais simples de todas, que a gente não estudou, na verdade, mas a gente deu ênfase à estrutura cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrado e a hexagonal compacta. Essa representação aqui do hexagonal está um pouquinho estranha, porque parece um tetragonal aqui, né? Então parece um simples tetragonal, mas deveria ser hexagonal aqui, a parte superior. Esses são os 7 sistemas cristalinos que a gente conhece e as 14 células unitárias aqui. Tem uma coisa interessante também, que em alguma literatura que vocês vão observar, esses sistemas cristalinos, né, eles estão descritos como reticulados de Bravais, né, então, ou de reticulados Bravais. Então, são sinônimos aí, né, mas dependendo da literatura vocês vão ver com um termo um pouco diferente, né, do que sistemas cristalinos. Mas é a mesma coisa, tá? Aqui só comentando, né, como que a estrutura cristalina de um material cerâmico, como eu falei anteriormente, as cerâmicas elas têm uma ligação iônica e por isso tem que manter um balanceamento elétrico dentro da sua célula unitária. Isso faz com que as células unitárias sejam bem mais complexas do que as células unitárias dos materiais metálicos, né? Além disso, são compostos de mais íons aqui, né, com diferentes tamanhos, e isso acaba causando um arranjo, um bloco mais complexo também. Então, duas características dos íons influenciam, né, bastante na estrutura do cristal. Ele deve ser eletricamente neutro. E agora a gente está trabalhando com raios iônicos e não mais raios atômicos, né, porque a gente acabou
um átomo doando e outro recebendo os elétrons, eles acabam mudando de tamanho ali, de raio, né? Então não é mais raio atômico e sim raios iônicos. Já os materiais poliméricos, eles são, em geral, semicristalinos, então dentro da parte cristalina, da parte que a gente tem um arranjo periódico aqui, a gente pode observar determinadas estruturas ou células unitárias, e dentro do material amorfo, né, a gente não tem uma organização espacial, então obviamente a gente não tem célula unitária lá dentro sendo observada, né? Então a maior parte dos materiais poliméricos, eles são semicristalinos, eles têm um percentual de amorfismo, que seria representado por essas cadeias não organizadas aqui, e um percentual de cristalinidade, que seria essas cadeias organizadas aqui no espaço, e quando há essa organização pode haver, deve haver a presença de células unitárias aqui representando esse arranjo periódico de átomos aqui no espaço, né?